Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos. Uma honra para mim estar mais uma vez aqui diante de você para compartilhar esta palavra linda que renova as nossas mentes, que transforma as nossas vidas completamente. Eu tenho o privilégio de poder compartilhar com você mais um tema para o canal Crescendo em Graça Brasil, um estudo muito produtivo, muito importante. Eu tenho certeza que você vai galgar mais um degrau, vai subir mais um degrauzinho na sua vida em graça, ok? Então pense no que nós vamos falar aqui com carinho, tudo que vamos falar aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. O tema que nós vamos trazer para você hoje tem a ver hoje com os filhos de perdição. Os filhos de Deus perdidos. Que coisa, hein? Cada um de nós tem um perfil que manifesta quem nós somos. E não é diferente. Com Deus é a mesma coisa em relação a nós. Deus nos criou com perfis de vida diferentes. Os filhos de Deus salvos têm um perfil. Os filhos de Deus perdidos têm um outro perfil. Ainda que não tenham rótulos na testa dizendo filho de Deus, filho de perdição. Isso não existe, não há rótulos. Mas existem caminhos diferentes. E nós vamos estudar nesse tema especificamente, vamos abordar os filhos de perdição. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é: existem dois tipos de filhos de Deus. Exatamente o que nós falamos nessa introdução. Em João, livro histórico, capítulo 17, verso 12, o narrador João, falando o que Jesus de Nazaré falou, dizendo aqui a narrativa de Jesus de Nazaré, Jesus disse assim: quando estava com eles no mundo, olha, Jesus estava se referindo aos discípulos que estavam ali, ele estava orando pelos discípulos, né? Mas ele fala no passado como se ele já tivesse saído do mundo. Interessante isso. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Aos que me destes, eu os guardei. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho de perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui, evidentemente, está se referindo a Judas Iscariotes, que ele já sabia que iria se perder, ainda que neste momento ainda não tinha se manifestado isso. Bem interessante, né? E Judas é o representante de todos os filhos de perdição que existem na face da terra, que existiram depois dele até aqui. Ele foi o primeiro a ser chamado filho de perdição, ainda que havia uma profecia lá em Salmos 41:9, está aí na sua tela se você quiser ir lá procurar, Salmos 41:9, é a profecia a respeito disso. E é bem interessante, abençoado, bem interessante, que em Romanos 9:22, Paulo fala sobre isso. E aí nós já entramos no Evangelho. Paulo fala de vasos de ira preparados para destruição. Perdição e destruição é a mesma coisa. Veja que Paulo não fala de inferno. Os filhos de perdição não vão sofrer no inferno, não existe inferno eterno. O que existe é perda. Perdem o quê? A glória de Deus. Eles não possuem a glória de Deus, os filhos de perdição. Assim como Judas, há muitos filhos de perdição que procuram se comportar bem. Veja que interessante. Tem filhos de perdição que eles procuram se comportar bem, até que chegue o momento deles se comportarem mal. E os filhos de perdição, eles não têm saída. Vai chegar um momento em que eles vão manifestar o que eles são realmente. E os filhos de Deus também, muitos deles podem se comportar mal também, né? E você veja que muitos filhos de perdição estão dentro das, entre aspas, igrejas. Porque a igreja religiosa, a religião, ela tem um discurso que abriga, que encobre e que é aceitável para os filhos de perdição.
por um momento, por um tempo. Igreja que está aí, sistema religioso, nós não estamos falando disso, que estamos falando do Evangelho da Graça. Nós somos da graça. Deus não tem religião. A igreja de Cristo, ela não é religiosa. Ela é uma igreja que leva as pessoas a renovarem suas mentes. Nós não pregamos religião aqui, nem queremos isso. Vários destes filhos de perdição se encontram no mundo em igrejas, em religiões. Por quê? Porque a religião, ela encobre por um tempo a natureza do filho de perdição. Ela usa costumes, mandamentos, rituais, e o filho de perdição ele se encaixa bem em tudo isso. Mas há também os filhos de salvação que estão nesse mundo, muitos deles se comportando mal, porque não conhecem sua verdadeira identidade, e outros também tentando se comportar bem dentro das religiões. Por isso é que a salvação eterna não é por obras. Porque se a salvação eterna fosse por obras, os filhos de perdição poderiam tentar ser salvos, mas não é assim que Deus qualifica. Não é através da atitude de obra, vou fazer tal coisa, vou conseguir através do que eu estou fazendo, estou mostrando que eu sou bacana, que eu sou bom. Não, não funciona assim. Você vai ver como é que funciona a partir de agora. Em Romanos 9, 21, o apóstolo Paulo disse: ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Ainda está falando do que nós falamos no começo. A mesma massa está dando o exemplo de um oleiro que havia muito naquele tempo de Paulo, aquele artista que moldava os vasos da maneira que ele queria. E ali tinha vasos para honra e vasos que se quebravam, vasos para destruição. E ali era o mesmo oleiro que fazia mesma massa, que ele usava para fazer um vaso de honra, ele também usava para fazer um vaso de desonra. E o verso 22 diz que, ou seja, o que nós temos com isso? Se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Agora já está entrando no campo espiritual, no campo da palavra. Deus quis, na sua santíssima vontade, e ele não deve satisfação a nenhum de nós e nem a ninguém por isso, ele quis fazer vasos para salvação, para aproveitamento e vasos para destruição, para que sejam destruídos e acabem. Duas classes de vasos. E neste caso está falando de pessoas. No texto seguinte você vai ver, sim, aquilo que eu falei, que a eleição não é por obras, não é por livre-arbítrio humano. Olha, Deus está aqui, o que você acha se você aceitar Ele, hein? Se Ele vai gostar tanto que você levante a mão aí e aceite Ele dentro da igreja. Não é assim que funciona. Deus decretou quem vai e quem não vai. Deus decretou quem é e quem não é, quem Ele escolheu e quem Ele rejeitou. Deus é injusto? Não é, não. Mas nós podemos achar que é, né? Mas não é. É claro que não. Ele faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Simples assim. Romanos 9:11. Vamos aqui a esta pancada. Este texto é uma verdadeira pancada no livre-arbítrio. Pois não haviam ainda nascido, nem Jacó nem Esaú, nem haviam feito bem ou mal, nem Jacó tinha feito bem ou mal, nem Esaú tinha feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse, não pelas obras, senão por aquele que chama. Ele escolheu, chamar é eleger. Ele escolheu um e rejeitou o outro. Você sabe muito bem quem ele escolheu e quem ele rejeitou, né? Não vamos entrar no mérito aqui, porque isso nem importa agora. O que importa é que nós entendamos que ele escolheu os seus filhos, o seu mundo, e rejeitou os outros filhos, apesar de ter escolhido também para a perdição.
Ponto 2. A manifestação agora dos filhos de perdição, que nós tínhamos falado, que há dois tipos de filhos de Deus, né? Os eleitos e os perdidos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, está aí na sua tela, até o verso 3, vamos na sequência. Muito interessante o que vai vir aqui agora, porque eu vou falar também, vou sair um pouquinho do assunto e vou entrar na vinda do Senhor, e depois, sim, depois que eu falar da vinda do Senhor, eu volto para o assunto de novo. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, vos rogamos, irmãos, verso 2, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor esteja próximo. Verso 3. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia, guarde bem essa palavra, e se manifeste o homem do pecado, guarde bem essa frase, o filho de perdição. 3 coisas. E aqui eu vou entrar numa palavrinha para os abençoados que pregam que Jesus já voltou no ano 70, ou aqueles que ouvem os que pregam assim e ainda acreditam nessa aberração doutrinária, neste absurdo que inventaram por aí, não sei de onde tiraram isso, porque isso não tem cabimento nenhum. O que você quer ensinar, como é que você quer respaldar, de onde vem sua comprovação para ensinar uma barbaridade dessas? E você está fazendo o quê ouvindo essa gente pregando isso? Jesus não voltou no ano 70 depois de Cristo, logo depois da ressurreição de Cristo, lá no começo do primeiro milênio. De onde você tirou isso? Isso é uma tremenda de uma mentira. Por que é uma mentira? Porque o apóstolo Paulo, que esteve com Cristo ressuscitado, ele afirmou que Jesus não voltaria tão cedo. Porque antes de sua vinda, Paulo disse, ele recebeu isso do Cristo ressuscitado, que se manifestaria, número 1, a apostasia. Sabe o que é a apostasia? É a perda da fé. Paulo começou pregando a graça em várias cidades, em muitos lugares, estabeleceu congregações, mas ele disse que depois da sua partida viria a apostasia, a perda da fé. Iriam perseguir os abençoados das igrejas, iriam acabar com a graça. E aí Jesus voltou no ano 70? Negativo. Sabe por que não? Porque a apostasia está na terra até os dias de hoje. A apostasia é gritante no mundo, é terrível. O sistema que está imperando neste mundo é o sistema religioso, com base em Jesus de Nazaré. A apostasia judaica, a lei de Moisés, está por aí, em todo tempo. Você vê isso aí, em todos os lugares. Denominações de todos os tipos, os que adoram ídolos, os que não adoram ídolos, os que... Olha, é uma vergonha o que tem aí, né? É um ultraje o que está acontecendo aí. Então, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Jesus não voltou no ano 70 porque primeiro teria que vir a apostasia. E ela veio muito depois do ano 70. E o homem de pecado também. Quem é o homem de pecado? É aquele que prega que há pecado. E onde é que se prega que há pecado? Em tudo que é lugar desse mundo. Aí está o homem de pecado pregando livremente. Se Jesus tivesse voltado, isso já teria acabado, abençoado, com certeza. Que é o filho de perdição. O homem de pecado é o filho de perdição. E não era Judas Iscariotes, não, e não é Judas Iscariotes. É outra casta, é outra raça de filho de perdição que está nos púlpitos pregando.
Está pregando livremente a lei de Moisés por aí, ensinando que se deve estar submetido aos mandamentos de Deus, ensinando que há pecado, ensinando que o diabo está livre e solto. Então, abençoado, Jesus não voltaria antes disso acontecer, e isso está aí. O abandono da graça. Quando você vai a uma igreja, o que você espera encontrar lá? Eu espero que você não esteja indo muito em igreja, porque igreja não existe. Essas igrejas que estão aí, elas não trazem conforto para ninguém. Estou inventando ou é verdade? É verdade. Quando você espera, digamos que você diga, e muitas vezes a gente conversa isso em bate-papo com as pessoas, a gente fala assim, caramba, como as igrejas estão deturpadas. As igrejas hoje não falam da verdade, elas falam de interesses econômicos, elas falam de poder, elas querem poder, os líderes querem poder, o tamanho da igreja, a estrutura da igreja. Mas nenhuma delas, a não ser um evangelho da graça, as igrejas que realmente se reúnem em graça, falam a verdade. Mas essas igrejas, essas estruturas, esses impérios montados aí, eles não falam de graça, da verdade. Eles não consolam o coração das pessoas. Eles não renovam a mente das pessoas. O que eles fazem? Estão em apostasia. Falam de pecado, falam de diabo, falam da lei. Perderam a fé, ou então acho que nunca tiveram. Pense bem nisso. E lá está quem pregando lá, nessas congregações do sistema religioso, mal chamadas igrejas? O filho de perdição. O homem de pecado está lá pregando, ensinando, no púlpito da igreja. É verdade. Então, como é que Jesus pode ter voltado se este quadro ainda está de pé? Veja a sequência do texto, verso 4, 2 Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Tanto que se senta no templo de Deus, como Deus fazendo-se passar por Deus. O filho de perdição, o homem de pecado, que está em apostasia, está sentado no templo de Deus. E onde é o templo de Deus? No endereço, vou te dar o endereço aqui? Não. O templo de Deus é a mente do eleito. É a mente de você, abençoado, que é filho de Deus. É a minha mente, é a mente dos eleitos, dos filhos de Deus. Você sabia que isto acontece? O verso 5 diz, não vos recordais que quando eu estava convosco eu vos dizia isto? E onde Paulo disse isto? Ele falou sobre isso? Claro. 1 Coríntios 3,16, está aí na sua tela. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Quem é que mora em você? Quem é que está em você hoje? Porque o Senhor morreu, ressuscitou e voltou a viver. Aonde? Em nós, em nossas mentes. Nós somos o templo do Deus vivente. Depois que aquele véu daquele templo humano se rasgou de alto a baixo, e o Senhor ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele veio viver em nós, em espírito. Acabou templo carnal. Hoje ele vive em cada um de nós. E verso 17 diz, aí agora vem aí. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, porque o templo de Deus, o qual sois vós, é santo. E onde está o filho de perdição? Ele está por todas as partes do mundo, se sentando nos templos de Deus. De que maneira? Está sentado nos templos de Deus, ensinando mentira para a tua mente. Ele está sentado aí ensinando mentira para você pela internet, presencialmente, pela rádio, pela televisão, pelos panfletos. Está ensinando mentira, vendendo má informação, destruindo a tua mente. Esse é o filho de perdição. E Deus escolheu? Sim, mas não para você. O filho de perdição, ele não tem que ter acesso à tua mente. Ele pode ter acesso à mente de outros filhos de perdição. Foi posto para isso, mas não na nossa. E se você está ouvindo o filho de perdição pregando aí,
Quer um conselho? Sai disso. Para de ouvir isso. Vai ouvir a verdade. Você foi chamado para isso. João 14:17. Voltamos ao tema. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber. Olha, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque mora convosco e estará em vós. Olha, voltando aqui a João, né? O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber. Que mundo é esse que não pode receber o Espírito de verdade? O mundo dos filhos de perdição. O filho de perdição ele está no mundo, falando, e tem filho de perdição ouvindo o que o filho de perdição está falando e está recebendo a palavra dele. Isso é para o mundo deles. O mundo deles recebe essa palavra. O teu mundo, abençoado, o meu mundo é o mundo dos filhos de Deus. Nós não estamos chamados a ouvir filho de perdição falando. Número 2. O Espírito de verdade está em nós hoje, no outro mundo. O mundo nosso. O mundo dos filhos de Deus. O mundo daqueles que o Senhor conhece. Veja Romanos 8:29. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou. Aos que antes conheceu. Quem é que o Senhor conheceu? Eu e você. Nós que somos do mundo dele. O mundo dos filhos de Deus é esse, pelos quais ele morreu. Cristo não morreu por filhos de perdição. Cristo não morreu por Judas Iscariotes, que ele não tinha espírito. Cristo morreu pelos seus filhos, pelo mundo dele. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Leia o vídeo, ou assista o vídeo anterior a este, que está escrito lá, o unigênito e o primogênito. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Nós já estamos glorificados para Deus, ainda que estejamos cumprindo a nossa participação aqui na terra de carne e sangue. Verso 31. Que, pois, diremos a isto? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem pode contra isso? Ninguém. Você pode contra isso? Não, nem eu, nem quero. Ele escolheu, ele justificou, ele santificou, ele glorificou a cada um de nós. Este é o mundo dos filhos de Deus. E o mundo dos filhos de perdição? Ele trata, já tratou, não interessa para nós. Os filhos de perdição está aí. O cerne desta mensagem, abençoado, a base principal, a chave deste tema de hoje para você, é você compreender que você não deve permitir que o filho de perdição sente em tua mente, no teu templo, e ensine. É você que tem que impedir que isso aconteça. Não ouça religião, não ouça mentira, não ouça erros doutrinários, nem mesmo daqueles que se dizem pregando a graça, por aí. Eles não estão pregando a graça. A graça não fala mentiras como esta que nós acabamos de falar no tema, no momento anterior. Não ouça essas pessoas. Ouça a verdade, que é o que vai te fazer bem. Ponto 3 e final. O governo ditatorial de Deus. Deus é ditador. Deus estabeleceu uma ditadura. O Romanos 9,14 diz assim: que, pois, diremos que há injustiça em Deus? De maneira nenhuma. Pois a Moisés diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Assim que não depende de quem quer, nem de quem corre, senão de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz quanto a Faraó, um filho de perdição, olha só: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra.
de maneira que de quem quer ter misericórdia, de maneira que de quem quer, ele tem misericórdia. E ao que quer endurecer, endurece. Deus é democrático, abençoado? Não. Deus não é democrático. Ele escolheu filhos de perdição para a destruição. Graças a Deus não sou eu e nem é você. E por que nós temos evidência de que não somos nós? Porque nós entendemos a palavra do Evangelho da Graça. E se nós entendemos a palavra do Evangelho da Graça, nós somos filhos de Deus. A nossa mente está renovada. Então ele escolheu a nós para a verdade. E ele foi um ditador. Ele falou, eu quero fulano, eu quero você. Você que está me ouvindo aí, ele disse, eu quero você. Ah, mas e fulano que está no mundo? Abençoado, não ligue para isso. Não se importe com quem está no mundo. Por exemplo, o faraó que está na Bíblia. Por que Deus levantou a faraó? E por que Deus deixou Moisés ir 9 vezes diante do faraó e endurecia o coração dele? Porque ele amava a Moisés e porque ele era um ditador. Deus é um ditador que quis mostrar o poder que ele tem diante de Faraó, usando Faraó. Então veja que Deus está acima de todos os governos da terra. Deus está acima de tudo o que há na terra, acima de todos os principados, potestades, governos humanos e tudo mais, religiões e tudo mais. Não se engane. Você é abençoado com todas as bênçãos. Você é um filho de Deus chamado para reinar em vida sobre toda e qualquer situação. Por que eu posso afirmar isso? Que você ficou até agora me ouvindo e eu estou falando do Evangelho da Graça. Esse é um tema forte, um tema importante. Cristo está em tua mente para manifestar em tua vida o poder dele e para que você seja salvo para sempre. Não apenas espiritualmente, mas desde já. Reine em vida sobre toda e qualquer situação da sua vida. Abba Pai, espero que este vídeo, este estudo tenha feito muito bem para você e que ele produza em tua mente, em teu coração, em tua vida toda, em todas as áreas de tua vida, o melhor que Deus tem para você. Boas obras preparadas de antemão. Até o próximo vídeo. Boas obras preparadas de antemão. Até o próximo vídeo, abençoado e abençoada. Com todas as bênçãos, eu te espero aqui e vá assistindo tudo que tem no canal aí, compartilhe com a gente. Até lá.